Poluição atmosférica. Poluição atmosférica é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente. Conhecida também como poluição do ar, refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Esse tipo de poluição se dá com as substâncias que são chamadas de poluentes atmosféricos e existem em forma de gases ou partículas provenientes de fontes naturais, vulcões e neblinas, ou fontes artificiais produzidas pelas atividades humanas. De acordo com um estudo da Organização Mundial de Saúde, OMS, de 2014, a poluição no ar causou a morte de mais de 7 milhões de pessoas no mundo em 2012, matando mais que AIDS e malária juntas. Efeitos da poluição no ar. A poluição atmosférica pode causar um enorme impacto em dois grandes âmbitos: a saúde humana e o meio ambiente. Entre os principais efeitos da poluição atmosférica estão doenças respiratórias e problemas ambientais. Pode parecer incrível, mas a poluição atmosférica já estava presente na Roma Antiga, quando as pessoas queimavam madeira, por exemplo. Porém, a Revolução Industrial ampliou incrivelmente o impacto humano sobre a qualidade do ar, já que a intensidade da combustão de carvão aumentou de modo absurdo no século XIX, principalmente na Grã-Bretanha. A queima de carvão mineral despejava toneladas de poluição atmosférica, causando danos à população, que sofria de doenças respiratórias responsáveis por milhares de mortes na época. Entre os episódios marcantes que foram consequência da poluição atmosférica, a situação na Inglaterra nos anos 1950 ganha destaque. Em 1952, devido à poluição particular em compostos de enxofre liberados pelas indústrias na queima de carvão, além de péssimas condições climáticas que contribuíram para a não dispersão dessa poluição. Cerca de 4.000 pessoas morreram em Londres por problemas respiratórios no período de uma semana. Nos meses seguintes a esse evento, que foi conhecido como Big Smoke, Grande Fumaça, mais de 8.000 pessoas morreram e cerca de outras 100.000 ficaram doentes. Tipos de poluição do ar. Poluição atmosférica é um nome genérico que usamos para um vasto conjunto de substâncias. Os poluentes podem ser classificados em dois tipos: poluentes primários e poluentes secundários. Poluentes primários são aqueles lançados diretamente na atmosfera, provenientes de fontes antrópicas e naturais. Poluentes secundários são aqueles que são produtos de reações químicas e fotoquímicas, que ocorrem na atmosfera envolvendo os poluentes primários. Vamos conhecer os principais poluentes atmosféricos. Monóxido de carbono. Um gás incolor, inodoro e tóxico, produzido principalmente pela queima não completa de combustível. Ele causa interferência no transporte do oxigênio no nosso corpo, podendo causar asfixia. Dióxido de carbono. É uma substância fundamental para os seres vivos. Os vegetais utilizam dióxido de carbono para realizar sua fotossíntese, processo no qual eles usam a energia solar e o CO2 para produzir energia. O gás é produzido no processo de respiração celular, mas possui outras fontes, que são causa de boa parte da poluição atmosférica, como o processo de decomposição e a queima de combustíveis fósseis. Esse gás é muito conhecido atualmente por ser um dos causadores do efeito estufa. Isso ocorre devido ao fato do CO2 absorver parte da radiação emitida pela superfície da Terra, retendo o calor, resultando em um aumento da temperatura. Clorofluorcarboneto. Costumavam ser emitidos a partir de produtos como aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, sprays de aerosol, etc. Atualmente, esses compostos estão banidos em quase todo o mundo. Quando em contato com outros gases, os CFCs causam danos à camada de ozônio, sendo as grandes responsáveis pelo seu buraco, permitindo assim que os raios ultravioletas alcancem a superfície da Terra, causando problemas como câncer de pele. Óxidos de enxofre. O mais nocivo é o dióxido de enxofre, SO2, que é produzido em diversos processos industriais e por atividades vulcânicas. Na atmosfera, o dióxido de enxofre forma o ácido sulfuroso, causando a chuva ácida. Óxidos de nitrogênio, NOx, em especial o dióxido de nitrogênio, NO2, é um grande fator de poluição do ar. Esses óxidos são
gases altamente reativos formados durante a combustão pela ação microbiológica ou por raios. Na atmosfera, o NOx reage com compostos orgânicos voláteis e monóxido de carbono, produzindo ozônio troposférico. É também oxidado em ácido nítrico, que contribui para a chuva ácida. Compostos orgânicos voláteis. Esses elementos que integram a poluição atmosférica são químicos orgânicos emitidos por várias fontes, incluindo a queima de combustível fóssil, atividades industriais e emissões. Atividades industriais e emissões naturais da vegetação e de queimadas. Alguns COVs ou VOCs, na sigla em inglês, alguns COVs ou VOCs na sigla em inglês, de origem antropogênica, como o benzeno, são poluentes cancerígenos. O metano é um composto orgânico volátil que contribui para o efeito estufa e é cerca de 20 vezes mais potente que o monóxido de carbono. Amônia. Emitida principalmente pela agricultura devido ao uso de fertilizantes. Na atmosfera, a amônia é um tipo de poluição atmosférica que reage formando poluentes secundários. Ozônio troposférico. Apesar de ser extremamente necessário na atmosfera para bloquear a radiação solar, o ozônio que é formado na troposfera, mais perto da superfície da Terra, a partir de reações com outros poluentes, é uma forma de poluição atmosférica que causa diversos danos para a nossa saúde, como irritação e problemas respiratórios. Fontes naturais. Poeira de fontes naturais, como as de áreas desérticas. Metano emitido no processo de digestão dos animais. Essa emissão é aumentada pela ação humana devido ao grande número de animais criados para alimentação, como o gado, por exemplo, que corresponde a uma parte das emissões de metano no meio ambiente. Fumaça e monóxido de carbono emitido nas queimas naturais. Atividade vulcânica, que emite diversos poluentes como dióxido de carbono, dióxido de enxofre e cinzas em grandes quantidades, podendo assim causar danos terríveis. Atividade microbiológica nos oceanos, liberando gases sulfurosos. Decaimento radioativo dos minerais, rochas. Emissões por plantas de compostos orgânicos voláteis, COVs. Decomposição da matéria orgânica. Fontes antropogênicas causadas pela humanidade. Fábricas, usinas de energia, incineradores, fornalhas e outras fontes estacionárias. Locais que utilizam a queima de combustíveis fósseis ou de biomassa, como madeira. Veículos automotores, como carros, motos, caminhões e aviões. O transporte contribui com cerca de metade das emissões do monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. Queimadas controladas na agricultura e no gerenciamento de florestas. No Brasil, essa prática é responsável por cerca de 75% das emissões de gás carbônico. Aerosóis, tinta, sprays de cabelo e outros solventes. Decomposição dos resíduos orgânicos que gera metano. Emissão de amônia pelo uso de fertilizantes. Atividade mineradora. Efeitos da poluição do ar na saúde humana. Irritação na garganta, nariz e olhos, dificuldade de respiração, tosse, desenvolvimento de problemas respiratórios, agravamento de problemas cardíacos e respiratórios, como a asma, diminuição da capacidade pulmonar, aumento de chances de ataques cardíacos, desenvolvimento de diversos tipos de câncer, danos ao sistema imunológico e danos ao sistema reprodutivo. Meio ambiente. Os impactos ao meio ambiente dependem do tipo de poluição atmosférica e chegam na escala global. Entre os principais efeitos da poluição atmosférica sobre o meio ambiente se destacam: chuva ácida causa acidificação da atmosfera. Nos corpos hídricos, ela proporciona a acidificação da água, causando a morte de peixes, e nos solos causa a modificação das suas propriedades físico-químicas. Nas florestas, as árvores são danificadas pela chuva ácida, assim como os prédios e estruturas na cidade, que podem sofrer corrosão. Por esses motivos, diversos países começaram a adotar ações para reduzir os efeitos da precipitação ácida.
como uma redução da quantidade de enxofre presente nos combustíveis. Como uma redução da quantidade de enxofre presente nos combustíveis. Diminuição na camada de ozônio. O ozônio estratosférico forma uma camada que protege a vida da Terra. Diminuição na camada de ozônio. O ozônio estratosférico forma uma camada que protege a vida na Terra da emissão de raios ultravioletas. Porém, com sua destruição, devido aos químicos lançados na atmosfera pela humanidade, esses raios conseguem atravessar a camada, o que causa um aumento na quantidade de radiação UV, aumentando nos humanos o risco de desenvolver câncer de pele e outros problemas. Os raios ultravioletas também prejudicam a agricultura porque algumas plantas, como a soja, são sensíveis a esse tipo de radiação. Dicas de como contribuir para uma redução da poluição atmosférica.